Olá a todos. Neste vídeo vamos rever a primeira lei de Newton, começando por fazer um breve enquadramento, para depois apresentar a lei e alguns exemplos de aplicação no nosso cotidiano. É sabido que as leis do movimento de Newton são a base que permite descrever, de forma completa e determinística, a resposta dinâmica de sistemas multicorpo. Convém aqui relembrar o conceito de determinístico. Um modelo é determinístico quando fornece os mesmos resultados para o mesmo conjunto de dados de entrada. Aos modelos determinísticos contrapõem-se os modelos estocásticos. As leis de Newton estabelecem a relação entre as forças e as alterações do movimento, isto é, de velocidade. Podemos dizer que os conceitos de movimento e de velocidade se confundem em dinâmica de sistemas multicorpo. As leis de Newton são um marco histórico indelével no que diz respeito ao desenvolvimento científico, uma vez que vieram corrigir as leis errôneas de Aristóteles. A doutrina aristotélica defendia ser necessário aplicar uma força para que um determinado corpo se mantivesse em movimento uniforme. Esta abordagem aparentava estar em sintonia com a nossa experiência diária. A teoria de Aristóteles tem o mérito de corresponder, de certa forma, a observações do cotidiano. Esta é uma das razões da sua longevidade. Porém, a existência de atrito desempenha um papel importante nos acontecimentos relativos a situações do dia a dia. É importante ter-se presente que a intuição mecânica é, hoje e sempre, bastante perigosa. E à semelhança da língua portuguesa, a nossa intuição é por vezes muito traiçoeira. Aristóteles julgava ter descoberto uma lei da natureza ao afirmar que os corpos mais pesados caem mais rapidamente do que os corpos mais leves. Galileu contrariou e corrigiu a teoria errada de Aristóteles, instituindo que todos os corpos caem para a Terra com a mesma aceleração, que independe do peso, aliás, como tem sido demonstrado ao longo do tempo. Aqui podemos observar duas demonstrações da teoria de Galileu. À esquerda temos o astronauta David Scott, que na missão Apollo 15 à Lua deixou cair, ao mesmo tempo e da mesma altura inicial, um martelo e uma pena de um falcão. E podemos observar que os dois objetos atingem o solo ao mesmo tempo. À direita temos uma experiência semelhante, realizada pelo professor Brian Cox, no Laboratório Espacial da NASA, no Ohio, em que o movimento de penas e de uma bola de bowling são estudados, considerando a resistência e não considerando a resistência no ar. Podemos, portanto, verificar a validade da teoria de Galileu. Então, o que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei de Newton, também chamada lei de inércia, diz que existem referenciais, ditos referenciais inerciais, em que um determinado corpo isolado permanece em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a menos que sobre ele sejam aplicadas forças externas. Convém aqui relembrar o conceito de corpo isolado. Um corpo isolado é, por definição, aquele que não está sujeito à ação de qualquer força. Aqui podemos ver duas demonstrações da primeira lei de Newton.
Na primeira parte, podemos ver que um corpo em repouso permanece em repouso, e na segunda, podemos ver que um corpo em movimento uniforme permanece em movimento uniforme, a menos que sobre ele seja aplicada uma força, como por exemplo a força do dedo do astronauta. Da primeira lei de Newton, sabe-se que a mudança de velocidade de um corpo em relação a um referencial inercial só acontece por via da aplicação de uma força externa. Portanto, quando a força resultante que atua num dado corpo é nula, então é constante a sua velocidade. Convém aqui relembrar o que é um referencial. Um referencial é o espaço no qual se observam os estados de repouso ou de movimento dos corpos. O espaço e o tempo definem o ambiente de trabalho da dinâmica de sistemas multicorpo. A primeira lei de Newton estabelece os referenciais em que se pode aplicar a segunda lei de Newton. Esta segunda lei não é válida em referenciais acelerados, ditos não inerciais. A inércia é uma propriedade dos corpos que traduz a maior ou menor tendência para se manterem em repouso ou em movimento. Um corpo só altera a sua velocidade se sobre ele atuar uma força externa que vença a sua inércia. A primeira lei de Newton pode ser entendida como um corolário da segunda lei do movimento de Newton, que estabelece os referenciais em que a segunda lei é válida. Em suma, a primeira lei de Newton diz que todo o corpo mantém o seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar esse estado por forças externas nele aplicadas. Agora, podemos visualizar alguns exemplos demonstrativos da aplicação da primeira lei de Newton, lei de inércia. Ou seja, um corpo permanece em repouso ou em movimento uniforme, a menos que sobre ele sejam aplicadas forças externas. Resumindo, o que vimos neste vídeo? Começamos por fazer uma revisão ao contexto das leis de Newton. De seguida fizemos a apresentação da primeira lei de Newton, para depois discutir as implicações e consequências da primeira lei de Newton. Finalmente, foram apresentadas algumas demonstrações da aplicação da primeira lei de Newton. Terminamos este vídeo apresentando algumas sugestões de leitura complementar. Muito obrigado!